A última oração de um pai. A história de Jairo. Era uma manhã como qualquer outra em Cafarnaum. Jairo, um dos principais líderes da sinagoga, acordou cedo, como sempre fazia. Homem respeitado, de postura firme e voz que comandava a atenção, ele era conhecido por sua sabedoria e devoção às Escrituras, mas naquele dia algo estava diferente. Muito diferente. Sua filha, sua única filha de apenas 12 anos, estava doente. Não era uma simples febre. Ela estava morrendo. Jairo havia tentado tudo. Chamou os melhores médicos da região, usou todas as ervas conhecidas, orou incontáveis vezes. Mas a cada hora que passava, a menina ficava mais pálida, mais fraca. Seus lábios perdiam a cor. Sua respiração se tornava cada vez mais difícil. Naquela manhã, quando Jairo entrou no quarto da filha, ele viu algo que fez seu coração se despedaçar. Ela mal conseguia abrir os olhos. A esposa dele chorava em silêncio no canto do quarto, segurando um pano úmido. O peso daquele momento era insuportável. O momento da decisão. Jairo era um homem de posição, um líder religioso, alguém que deveria ter todas as respostas. Mas ali, vendo sua filha partir, ele não tinha nada, nenhuma resposta, nenhum controle, nenhuma solução. Foi então que ele ouviu. Pessoas na rua comentavam: Jesus está passando pela cidade. Jesus, aquele profeta controverso, o homem que alguns chamavam de blasfemo, outros de Messias. Jairo sabia que muitos dos seus colegas líderes religiosos desprezavam Jesus, questionavam seus ensinamentos, procuravam pegá-lo em contradição. Mas Jairo também havia ouvido os testemunhos: o paralítico que voltou a andar, o leproso que foi purificado. Histórias que pareciam impossíveis, mas que eram contadas por testemunhas confiáveis. Naquele momento, Jairo tomou a decisão mais importante de sua vida. Ele não se importava mais com sua reputação. Não se importava com o que os outros líderes pensariam. Não se importava se seria visto como fraco ou desesperado. Sua filha estava morrendo, e ele faria qualquer coisa para salvá-la. O encontro com Jesus. Jairo correu pelas ruas de Cafarnaum, um líder da sinagoga correndo, com lágrimas no rosto, procurando desesperadamente por Jesus. As pessoas olhavam surpresas. Aquele homem sempre tão composto, agora completamente vulnerável. Quando finalmente encontrou Jesus, havia uma multidão ao redor dele, pessoas por todos os lados, mas Jairo não hesitou. Ele se jogou aos pés de Jesus, ali mesmo, na frente de todos. Minha filhinha está morrendo, ele disse, com a voz quebrada pela emoção. Vem e põe as mãos sobre ela, para que sare e viva. Imagine a cena. Um líder religioso importante, de joelhos na poeira, implorando ajuda. Toda a sua dignidade, toda a sua posição social, nada disso importava mais. Só importava uma coisa: salvar sua filha. E Jesus? Jesus simplesmente disse: vamos. A interrupção que testou a fé. Eles começaram a caminhar rapidamente em direção à casa de Jairo. Cada segundo contava. A multidão os seguia, apertando de todos os lados. E então algo aconteceu. Jesus parou. Uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos havia tocado na borda de suas vestes e sido curada instantaneamente. Jesus queria saber quem havia tocado nele. 12 anos. Exatamente a idade da filha de Jairo. Agora, coloque-se no lugar de Jairo. Sua filha está morrendo, cada segundo é precioso, e Jesus para conversar com uma mulher. Você consegue imaginar o desespero, o medo, a tentação de gritar: por favor, não temos tempo. Mas Jairo esperou. Ele confiou. E foi nesse momento de espera angustiante que aconteceu o pior. Alguns homens vieram da casa de Jairo com a notícia devastadora: tua filha morreu. Para que incomodas ainda o mestre? Quando a esperança parece morrer, morreu. A palavra ecoou na mente de Jairo como um trovão.
Sua filha estava morta. Ele havia chegado tarde. A esperança havia acabado. Quantas vezes na vida chegamos nesse ponto? Quando parece que perdemos tudo, quando a resposta não vem a tempo, quando olhamos para trás e pensamos, e se eu tivesse agido mais rápido? E se não tivesse havido aquela interrupção? Mas foi exatamente nesse momento de total desesperança que Jesus fez algo extraordinário. Ele olhou para Jairo, aquele pai destroçado, e disse apenas 5 palavras que mudariam tudo. Não temas, crê somente. Marcos 5:36. Não temas, crê somente. Jesus não disse, sinto muito, chegamos tarde. Ele não disse, infelizmente não há mais nada a fazer. Ele disse, continua confiando em mim. O milagre na casa de Jairo. Quando chegaram à casa, havia confusão por toda parte. Carpideiras choravam alto como era costume. Todos lamentavam a morte da menina. O ambiente era de total desolação. Jesus disse, a menina não está morta, mas dorme. As pessoas riram dele. Riram. Elas sabiam que a menina estava morta. Haviam visto com os próprios olhos. Como esse homem poderia dizer algo tão absurdo? Mas Jesus não se importou com a incredulidade deles. Ele mandou todos saírem, exceto Pedro, Tiago, João e os pais da menina. Então Jesus entrou no quarto onde estava o corpo da menina. Ele pegou a mão dela, aquela mãozinha fria e sem vida, e disse em aramaico, Talitá cumi, que significa, menina, levanta-te. E imediatamente a menina abriu os olhos. O sangue voltou a circular, a cor voltou ao rosto. Ela se levantou e começou a andar. A Bíblia diz que os pais ficaram atônitos de grande espanto. Marcos 5:42. Imagine Jairo segurando sua filha viva nos braços. A filha que ele pensou ter perdido para sempre. As lágrimas de tristeza se transformaram em lágrimas de alegria indescritível. Jesus, com sua característica humildade, pediu que dessem algo para a menina comer. Até na realização do maior milagre, ele pensou nas necessidades práticas da criança. A mensagem para nós hoje. A história de Jairo nos ensina lições profundas que atravessam os séculos. Primeira lição: nunca é tarde para buscar Jesus. Jairo esperou até o último momento, até que sua situação parecia impossível. Mas Jesus estava disposto a ajudá-lo. Não importa quão desesperadora seja sua situação hoje, não é tarde para clamar a Deus. Segunda lição: às vezes, Deus testa nossa fé através das esperas. A interrupção com a mulher hemorrágica não foi acidental. Deus estava fortalecendo a fé de Jairo para o que viria a seguir, um milagre ainda maior. Terceira lição: quando Deus diz, não temas, crê somente, é porque Ele está prestes a fazer algo que nossa mente natural não pode compreender. A fé vai além da lógica, além do que vemos. Como está escrito em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Quarta lição: Deus se importa com nosso sofrimento. Jesus não repreendeu Jairo por estar desesperado. Ele não disse, você deveria ter mais fé. Em vez disso, ele foi com compaixão e trouxe restauração completa. O que está morrendo na sua vida? Talvez você esteja assistindo a este vídeo hoje e sinta que algo em sua vida está morrendo. Pode ser um sonho, pode ser um relacionamento, pode ser sua saúde, suas finanças, sua paz. Você tentou tudo e nada funcionou. Mas eu tenho uma mensagem para você, a mesma que Jesus disse a Jairo: não temas, crê somente. O mesmo Jesus que ressuscitou a filha de Jairo está vivo hoje. Ele continua fazendo milagres. Ele continua restaurando vidas. Ele continua transformando situações impossíveis. Como está escrito em Jeremias 32:27, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente maravilhosa para mim? A resposta é não.
Nada é impossível para Deus. Jairo não deixou que sua posição, seu orgulho ou a opinião dos outros o impedissem de buscar Jesus. Ele se humilhou completamente e foi recompensado abundantemente. Um convite especial. Se essa história tocou seu coração hoje, se você sentiu que Deus está falando com você através dessa mensagem, eu quero fazer um convite especial. Aqui no canal Viver na Palavra hoje, nosso compromisso é trazer até você, toda terça-feira, histórias bíblicas poderosas como essa. Histórias que vão fortalecer sua fé, trazer esperança para seu coração e lembrá-lo de que Deus nunca desiste de você. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história. A cada terça-feira, vamos mergulhar juntos nas Escrituras e descobrir como a palavra de Deus é viva, atual e transformadora. E não esqueça, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que precisa ouvir que ainda há esperança, que os milagres de Deus não acabaram, que não é tarde demais. Como Jairo descobriu naquele dia em Cafarnaum, quando colocamos nossa confiança em Jesus, mesmo nas situações mais impossíveis, Ele pode trazer vida onde só havia morte, esperança onde só havia desespero e alegria onde só havia tristeza. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. E lembre-se sempre, não temas, crê somente. Nos vemos na próxima terça-feira com mais uma história bíblica poderosa.